Olá, bem-vindos mais uma vez. Estamos na terceira aula, Panorama Bíblico 2. Hoje é a terceira aula. Espero que você esteja aproveitando, né? Eu quero mais uma vez pedir o seu apoio, o seu entendimento para qualquer coisa que não saia do seu agrado, mas nós estamos nos esforçando para que tudo vá bem, para que você entenda e para que você tenha uma aula, né, e que esses intempéries não prejudiquem você, não prejudique o seu aprendizado, o seu entendimento, e a gente está aqui mais uma vez e já estamos no final, né? Já percorremos a metade do caminho, então agora vamos percorrer a outra metade, ok? Então, essa semana eu não vou pedir exercício, né? Já pedi 2 exercícios. Toda vez que você me manda, geralmente no próprio e-mail eu coloco lá recebido, ou então tenho colocado no grupo recebido, mas de algumas pessoas eu não recebi, ok? Então você sempre me pergunta, mas está lá. Então, no final, vai ter o somatório de todos os exercícios, com todo, né, o conteúdo, com você assistindo a aula. A gente tem o controle de quem está acessando e a gente vai dar a nota, vai liberar a nota para você, tá bom? Então, essa semana não tem exercício, mas o que eu quero já te passar? O exercício para a última semana já. E aí o prazo, então preste atenção, você não vai ver isso anotado, você só vai ver isso falado por mim, então por isso que você tem que assistir a aula. E aí depois você fica perguntando no grupo, né, qual é o exercício, para quando, então é sinal que você não assistiu a aula. Sinal que você não prestou atenção na aula, ou então botou ela aí para correr e não prestou atenção. Então preste atenção o exercício para última semana, último dia, né? O último prazo que você vai ter para enviar o exercício. É claro, se você terminou antes, você pode enviar antes. E aí você já, né, fica livre disso. Então eu vou falar, tá bom? Exercício de Panorama Bíblico 2, o último exercício, ou seja, o terceiro e o último, para fazer um somatório na sua avaliação, ok? Vai ser entregue até o dia 1º de maio. É o prazo limite para que você envie o e-mail para mim, né? Então, no dia 1º de maio. O que é para fazer? Eu quero que você faça uma dissertação sobre o Kennel com o título. Então, eu vou repetir, porque eu vou explicar isso direitinho, o que eu quero, tá? Você vai fazer uma dissertação. Então, se você não sabe o que é uma dissertação, você vai procurar, você vai jogar no Google o que é, você vai pegar lá, né, o seu material todo e vai entender o que é uma dissertação. Dissertação sobre alguma coisa. Então, eu estou pedindo para que você faça uma dissertação sobre o Kennel e eu vou te dar ainda o título. Então, você não pode fazer o título que você quiser. Então, o título é O Kennel e o Texto do Novo Testamento. Vou repetir? O título da dissertação que eu quero que você faça e entregue até o dia 1º de maio é O Kennel e o Texto do Novo Testamento. Eu não preciso pedir mínimo, né, de laudas ou de páginas, não preciso isso. Porque uma dissertação, você vai pesquisar e vai ver o que é, e já que você tem um título, você tem que dissertar sobre esse título que eu pedi para você. Ok? Então, faça um trabalho com um exercício com conteúdo, direitinho, conforme vocês têm feito até agora. Façam um arquivo, façam com capa, com nome e enviem esse trabalho até o dia 1º de maio. Beleza? Então, no início da aula, eu já dei aí o trabalho que vocês vão fazer. Então, vamos começar hoje a nossa terceira aula, né? O Panorama Bíblico 2. Vamos começar a falar no próximo slide
sobre os atos do Espírito de Cristo mediante aos apóstolos. Então, a gente veio aí numa série de pensamentos, entendendo tudo sobre o cânon do Novo Testamento, entendendo um pouquinho sobre isso. Então, a gente, na aula passada, falou muito sobre a vida de Jesus, sobre todas as partes do seu ministério, vida, ministério, a gente falou sobre isso. E aí Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu, então é daí para frente que a gente vai falar um pouco, para que a gente veja tudo isso, né, como a matéria diz, é um panorama. Quando você tira uma foto panorâmica, você sabe que é uma foto que pega toda a paisagem como um todo. Então, a gente entende que panorama bíblico é você tendo uma visão ampla, amplificada sobre aquele assunto. Então, logicamente, repetindo, a gente não tem como esmiuçar em 4 aulas, nem se fosse presencial, tudo o que precisaria aprender e tudo o que precisaria fazer para aprender sobre o Novo Testamento, né? Ficaríamos anos estudando sobre isso. Então, depende do aluno o querer, o buscar, o saber e o se aperfeiçoar. Deixa eu colocar aqui meu relógio, para a gente não se perder, tá bom? Então, o Atos do Espírito de Cristo, mediante aos apóstolos. Então, vamos lá. O livro de Atos é uma transição importante no Novo Testamento. A gente, recapitulando aqui, a gente parou e falou também um pouquinho, vocês fizeram um exercício sobre um quadro comparativo dos evangelhos sinópticos, não foi isso? Então, a gente falou e pincelou sobre esses evangelhos. E agora a gente parte para o livro de Atos. E aí o livro de Atos, olha o que está dizendo aí, é uma transição importante no Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contêm relatos do ministério mortal do Salvador e sua expiação. Em contrapartida, o livro de Atos, o que ele faz? Ele relata o ministério dos apóstolos depois da ascensão do Salvador Jesus ao céu. Então, o livro, para que se você nunca prestou atenção nisso, né, eu acredito que não seja o caso, você entende que esse livro relata todo o ministério dos apóstolos depois que Jesus assuntou, depois que Jesus subiu ao céu. Então, esse livro é um livro que faz uma transição muito importante de tudo que aconteceu, no Novo Testamento, nos evangelhos, naquilo tudo que foi narrado, para tudo que vai acontecer. Então, é uma transição muito importante. No outro slide, vamos ver aqui, ó, Lucas é o autor do livro de Atos, e o primeiro tratado, e está entre aspas porque eu vou explicar isso depois, o primeiro tratado mencionado no versículo 1 é o Evangelho de Lucas, que também foi escrito para um homem desconhecido chamado Teófilo. O propósito de Lucas ao escrever foi ajudar Teófilo a obter seu próprio testemunho de Jesus Cristo. Então, eu quero ler com você, se você está aí na sua casa e você pode pegar a sua Bíblia, mas se não, você só ouça mesmo, não tem problema nenhum. Olha, no primeiro versículo do livro de Atos, ele diz assim, ó: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e ensinar. Então, no primeiro livro, né, no primeiro versículo do livro de Atos, olha eu vendo meus cabelinhos arrepiadinho, porque eu sou natural, eu sou normal, né, gente? Ó, tô muito arrepiadinha não, né? Porque esse negócio bagunça a gente. Mas, enfim, vamos continuar. No primeiro livro, no primeiro versículo de Atos, ele fala desse primeiro tratado. Ó, em meu primeiro livro havia um tratado, havia um livro já escrito.
Então, no primeiro livro, ele fala a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e ensinar. Então, o propósito de Lucas, ao escrever Atos, prestem atenção, foi ajudar a Teófilo a obter o seu próprio testemunho de Cristo, porque depois ele fala assim, ó, até o dia em que foi elevado aos céus, opa, deixa eu chegar para cá, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Então, o que ele está falando aqui? Tudo o que Jesus fez, né, Lucas está relatando para Teófilo, para que Teófilo pudesse obter o seu próprio testemunho de Jesus Cristo. Então, vamos para o próximo. Opa, ficou um em branco, pula esse. Isso. Ó, muita coisa do Novo Testamento só é entendível quando vista à luz do cenário histórico encontrado em Atos. Então, como eu estava falando, eu quero ir lá com você também em Lucas 1. Presta atenção. Para você entender o que Lucas estava fazendo e falando, e para que a gente possa entender que tudo, muita coisa do Novo Testamento, presta atenção, isso é uma dica muito bom para a gente que prega, para vocês que ficam, né, fazendo os esboços e tudo. Ó, muita coisa do Novo Testamento só é entendível quando vista à luz do cenário histórico encontrado em Atos. Então, olha o que Lucas disse a respeito de Teófilo também, né, para que ele entenda. Ó, Lucas 1, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu pessoalmente, Lucas está falando, investiguei tudo em minúcia a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Então, esse é o objetivo, esse foi o objetivo de Lucas ao escrever para Teófilo, e aí ele ressaltou, e você vai entender por que tem essa separação. Porque essa obra era uma obra só. Durante a aula de hoje você vai entender isso. Essa obra era uma obra só. Então, aí voltando para esse slide, muitas coisas do Novo Testamento só é entendível quando vista à luz do cenário histórico encontrado em Atos. Há um cenário histórico maravilhoso que é encontrado aqui e que você vai precisar entender para que você possa entender muitas outras coisas do Novo Testamento, ok? Deixa eu colocar aqui, depois eu pego de volta. Vamos para o próximo. Ué, por que tem? Não entendi muita coisa aqui não, né? Mas... aqui. Atos, né, o livro de Atos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. O evangelho prevê a igreja, isso é muito importante de você entender, e as epístolas pressupõem a igreja. Atos, juntamente com as epístolas de Paulo, são nossas únicas fontes de estudo do cristianismo.
do cristianismo primitivo. E, como tal, o valor do estudo do livro de Atos é evidente. Então, é evidente que esse livro tenha muito valor. Então, o livro foi escrito para descrever o surgimento e o desenvolvimento da igreja. Foi escrito para isso, para descrever como que surgiu, como aconteceu o desenvolvimento. Então, Atos, juntamente com as epístolas de Paulo, são nossas únicas fontes de estudo do cristianismo primitivo. São as únicas, né, do cristianismo primitivo. Então, a gente precisa entender perfeitamente essa ponte que Atos faz, a importância desse livro, e particularmente eu e alguns dos outros pregadores e pessoas importantes já declararam isso, né, como se Atos não tivesse um fim. Porque a gente, quando lê, se depara com tudo aquilo que a igreja viveu, né, e passa, e entende o quanto a gente faz as mesmas coisas, o quanto a gente vive as mesmas coisas, o quanto a gente percebe que isso é tão real, tão autêntico, tão momentâneo, que parece que está acontecendo agora. E principalmente nessa época em que estamos vivendo, gente, hoje, o voltar, entender a igreja primitiva, entender tudo o que aconteceu naquela época, para vivermos e tirarmos forças para entender o que está acontecendo agora. Estamos ou não vivendo esse mesmo momento? Estamos ou não tendo que aprender a estar em casa e a fazer tudo nas casas, não é? Então, é isso que está acontecendo. Então, Atos forma essa ponte entre os evangelhos e entre as cartas, né, ou as epístolas, para que a gente possa entender. E aí eu botei uma curiosidade, né? Adolf Arnach. Esse homem foi um historiador e importantíssimo teólogo luterano, foi o último grande representante da teologia liberal e um dos principais historiadores do cristianismo de todos os tempos. Por que eu botei essa curiosidade? Primeiro dizendo quem ele é. Porque ele disse o seguinte, ele disse que Atos foi colocado entre os evangelhos e as epístolas na ordem canônica atual. Então, ele foi um importante homem, um importante historiador, um importante teólogo, e ele disse isso. Então, ele, logicamente, todas as provas foram apresentadas para que ele pudesse dizer isso. Então, por que eu trouxe essa curiosidade? Porque como a gente falou do Kenon, né, e também a gente vai entender que a ordem dos livros não é cronológica, né, e sim foi mais por questão de ordenação, mas ele disse que os evangelhos, né, que foi colocado, Atos foi colocado entre os evangelhos e as epístolas na ordem canônica atual, tá? Então, só para a gente entender e trazer essa realidade para a gente, para que a gente possa entender, ok? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. E aí sim, o próximo slide, propósito. Isso. Então, vamos lá. O livro começa dizendo que a história que se segue é a continuação da obra de Jesus. A gente acabou de ler em Atos 1:1. Implica que, embora Jesus tenha subido para o Pai, ele ainda prossegue sua obra e ensino, os quais iniciou em sua encarnação. No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo foi encarnado para fazer a obra da salvação. Em Atos, ele vive e opera através da igreja para trazer todas as pessoas a si. Então, esse é o propósito do livro, né? O livro começa dizendo, né, Lucas diz isso, que embora Jesus tenha subido e tenha assunto ao céu, ele prosseguiu a sua obra e ensino, né? Ele prosseguiu aquilo que ele começou aqui encarnado, aquilo que ele começou aqui como pessoa, como homem. Então, no evangelho que Lucas nos trouxe, ele foi encarnado para fazer essa obra da salvação, e no livro de Atos ele vive a mesma obra,
continua operando através da igreja para trazer todas as pessoas a si mesmo. Não é isso que hoje a gente faz? Nossas igrejas não estão, não são levantadas para isso, para trazer as pessoas a Jesus, para ensinar. Então é por isso que essa aula, os atos dos apóstolos mediante o Espírito de Cristo, ao Espírito que estava em Cristo. Então essa é a finalidade de Atos, esse é o propósito de Atos, para que você entenda que através da igreja ele continua fazendo esse mesmo trabalho, essa mesma tarefa. Ok? Então deixa eu ver aqui que eu tenho uma outra coisa para te falar aqui antes do próximo. Isso, deixa eu só ressaltar um pouquinho isso, Então, como eu falei, o livro de Atos já começa falando isso, que no primeiro, tudo que Jesus fazia, tudo que Lucas foi falando ali, tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, era para que Teófilo entendesse e se firmasse naquilo que ele estava aprendendo, conversando e entendendo. É assim, deixa eu te explicar porque que às vezes eu rio. Porque como tem algumas pessoas aqui, a gente grava, elas acabam falando comigo e me desconcertam. Então vocês me perdoem aí qualquer coisa, né? Mas a gente é normal, né, gente? É ser humano. Agora pode sair a pessoa, porque a gente está dando aula, né? A pessoa pode sair. Enfim, vamos continuar aí. Vamos falar da expansão geográfica no outro slide. A expansão geográfica. Vamos falar disso. Essa aula vai ser bem levezinha assim, bem legal. Vamos lá. O fato de que o livro se inicia com uma comissão, você sabe que o livro começa com uma comissão, a grande comissão de Atos, que está em Atos 1:8, supõe-se que a narrativa a seguir é a demonstração da realização dessa ordem, de como o cristianismo se espalhou geograficamente a partir de Jerusalém e como ele finalmente alcançou Roma. Então, uma dessas soluções, uma dessas soluções é justamente a proposta é que Atos foi escrito para mostrar a expansão geográfica do cristianismo primitivo. Essa solução é dada por muitos estudiosos e publicações recentes. Então, essa grande comissão que começou em Atos 1:8, supõe-se que essa narrativa a seguir é a demonstração dessa realização. A demonstração de como o cristianismo se espalhou geograficamente a partir de Jerusalém. Você vai ver isso depois, eu trouxe um slide onde mostra isso. Então, a gente entende que ele finalmente alcançou Roma a partir dessa demonstração do que aconteceu, da realização. Porque em Atos 1:8 houve uma grande comissão, houve uma ordenança, e aí depois toda a realização aconteceu demais para que chegasse a Roma. Então, o que está aqui? A gente pode claramente notar que ao ler Atos, há lapsos demais na história para esse propósito ter sido alcançado. Lucas nunca explicou como ou por quem o evangelho pela primeira vez alcançou Roma. É claro, de Romanos, aí tem lá as citações de Romanos. É claro, de Romanos 15, 22 a 24, que a igreja em Roma estava bem estabelecida muito antes de Paulo ter chegado lá. Isso não é interessante a gente entender? O cristianismo pode ter alcançado Roma quase 25 anos antes de Paulo.
E aí, para isso, você precisa entender todas as coisas e ver Atos como um estudante agora do Novo Testamento, como um estudante de teologia, vê de uma forma diferente, lê historicamente, lê entendendo, como se fosse realmente livro de história para que você entendesse a época. É claro, né? Vou falar mais uma vez, acho que em todas as aulas, a minha fé tem que estar super, hiper, mega estabelecida antes de eu sentar e ir para uma sala de aula para estudar teologia. Por quê? Porque essas coisas confrontam a nossa fé. Então, quando eu entendo que a igreja já estava estabelecida, e isso no mínimo há 20 anos antes de Paulo chegar, ele fala assim, mas não foi Paulo? Não foi Paulo? Então, né, a teologia, os históricos, os homens e mulheres importantes que aconteceram, que estudaram, entende isso, ó. E, contudo, alguns críticos dizem que o propósito primordial de Lucas, igualmente observável, é que Lucas não mostra ou explica como o cristianismo chegou a Damasco, em Troade, em Colossos, em Laodiceia. Pelo fato de Lucas deixar de mencionar como o cristianismo alcançou tantas áreas importantes que são posteriormente mencionadas em Atos, a expansão geográfica não deve ser considerada como o propósito de Atos. Então, veja bem, o propósito não foi a expansão, né? Mas a expansão, ela fez parte porque ela foi a demonstração da realização daquilo que foi colocado como comissão para eles em Atos 1:8. Ou seja, eles esperaram, ficaram ali, até que do alto viesse o Espírito Santo, até que eles fossem revestidos. E a gente conhece toda a história, você já pregou sobre isso, logicamente, eu já preguei sobre isso, todos nós já pregamos sobre isso. Então, eles ficaram, esperaram, aconteceu o fato, e daí eles tiveram o quê? Poder para ir, sair e pregar o evangelho. Então, daí começou a grande expansão, mas não é o propósito, a grande expansão não é o propósito. Eu tô irritada com esse cabelinho arrepiado, gente. Não olhe meu cabelinho arrepiado, não, tá bom? Não falei assim, porque isso atrapalha e eu vou botar atrás da orelha. Mas ele sai de trás da orelha, gente. Isso é só para você ir lá tomar uma aguinha, vai lá. Isso, descansa, pega um papel, ri de mim. Ainda te dou essa oportunidade de rir de mim, mas eu espero que a gente esteja caminhando, né? Isso tira também um pouco, entenda também um pouco o meu nervosismo. É apavorante estar, eu espero que você não perceba muito isso, mas é apavorante estar diante de câmera para mim, e ainda mais esse tempo todo, com todas as pessoas que eu vou confessar para vocês, que ficam aqui me tirando a atenção. Então, não falem que eu falei isso, tá bom? Ainda bem que é só você que assiste essa aula, não é mais ninguém, né? Não é ninguém lá de cima que assiste. Então, vamos lá. Vamos continuar. Uma das propostas mais populares quanto ao propósito é denominar Atos o Evangelho do Espírito Santo. Eu concordo com esse autor aqui. Eu poderia colocar isso, né? O Evangelho do Espírito Santo, o livro de Atos. Ou usar variações tais como o Atos do Espírito Santo, né? Os Atos do Espírito Santo. Foi argumentado que uma vez que Lucas, Atos, deve ser considerado como um todo, e uma vez que o primeiro volume é denominado um evangelho, o segundo deve ser considerado à luz deste fato. Primeiramente, esteja claro que Lucas não chama o primeiro volume de evangelho, ele não sabia disso. Esse título foi dado à obra muito mais tarde, a gente já estudou sobre isso, para designar seu caráter literário. Mas é reconhecido que o Espírito Santo ocupa o fundo do cenário em Atos. Né? Isso não é importante a gente entender? Então, veja bem, naquela época foi considerado um volume só, Lucas e Atos. Não havia separação. E aí vai mais uma dica minha para você. Quer entender perfeitamente o livro de Atos? Leia junto, logo após o livro de Lucas. Pega e lê. É uma coisa só. É uma coisa só. Tá? Os eventos são interpretados teologicamente com o conhecimento da atividade divina,
por detrás de cada acontecimento. Bem no início de Atos até o final, pode-se sentir o movimento do Espírito em tudo o que acontece. O progresso inteiro da igreja é orientado pelo Espírito Santo. O progresso inteiro da igreja. Então, o Espírito Santo tem uma participação fenomenal, absurda, no livro de Atos. E a gente realmente vê isso. Então, aí o outro slide é que a gente entende, olha, o plano de expansão de Atos. O plano de expansão de Atos 1:8. Então, vamos lá, eles estavam em... Onde eles estavam? Vamos ler junto com a Bíblia para que vocês... para que a gente aprenda e leia isso e entenda isso e tenha na mente quando for pregar, quando for ensinar, quando for falar, onde eles estavam. Vamos lá. Contudo, Atos 1:8, para a gente entender esse plano de expansão, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, então veja aí onde eles estavam, nessa bolinha azul, né? Você pode prestar bem atenção. Lá no meiozinho tem uma outra bolinha preta, Jerusalém, que ficava na Judéia, tá ali, ó, Jerusalém. Então, eles estavam em Jerusalém. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Então, pega esse círculo azul, né? Imagine isso ampliado não sei quantas vezes, para que você entenda o pedaço que era toda a Judéia, toda a Judéia. Aí depois, Samaria ou Samária, então você já amplia para esse círculo vermelho todo, olha até onde ia, né? Então, para isso, por isso a grande expansão geográfica. E até os confins da terra. O que seria isso, esses confins da terra? O que seriam esses confins da terra? Ó, essa passagem é uma espécie de esboço geral do livro de Atos. Jerusalém é evangelizada, toda a Judéia e Samaria ouvem as boas novas, e o evangelho avança sem parar por terras gentias até Roma, e até chegar os confins da terra, chegando ao novo mundo. Então, naquela época, essa frase, confins da terra, era até o novo mundo, que era onde as Américas, tá? E todas as partes do planeta, e isso acontece até os nossos dias de hoje. Então, esse mapinha que eu consegui, né, para que você pudesse ter uma visão ampla da expansão geográfica, de como isso estava acontecendo, de como isso seria. Então, você imagina isso nos dias dele, não no nosso, onde nós podemos e estamos agora falando através de toda essa tecnologia nos apresentada, e falamos, e eu brinco até e falo que uma das tecnologias mais assustadoras para mim, no meu entendimento, tá, gente? Isso é para mim, minha visão. No meu entendimento, foi quando quando você tem o poder de ligar, de pegar um aparelho, de falar com alguém, na época que só tinha um telefone de fio, de falar assim, meu Deus, como eu estou aqui, e eu falo com uma outra pessoa em outra cidade, ou até em outro estado, e naquela época que só tinha um orelhão, de falar assim, olha, liga, alguém que está na rua, né? Minha avó que morava em outro estado, morava em Minas, e alguém atendia e falava assim, olha, eu sou a neta da dona Almênia, você pode pedir para ela que daqui a uns 5 minutos eu vou ligar de novo para ela atender? Eu já achava aquilo, quando eu era criança, adolescente, eu achava aquilo o máximo dos máximos. Como uma voz poderia passar pelos fios, era o meu entendimento, meu pensamento, tá, gente? Aí você imagina hoje a gente com a tecnologia do celular. Um negócio que você carrega para onde for,
que depois veio o telefone sem fio, já era um chique, você em casa, na cozinha, com seu telefone sem fio, sem precisar estar preso ao telefone ali na sala. E agora a gente tem o celular, essa tecnologia. Estou dando só o exemplo para você entender como o evangelho era transmitido naquela época, não é nos dias de hoje, em que a gente pode falar, eu estou aqui, e você pode assistir essa aula em todos os lugares, e você pode ouvir de Cristo e de Deus de toda parte do mundo. Então você imagina isso feito e sendo percorrido a pé, sendo percorrido no lombo de um animal, sendo percorrido, né, no puxar das carroças, enfrentando a natureza, o sol, o frio, a chuva, o deserto, enfim. Olha a dificuldade realmente que era para que nós hoje pudéssemos entender isso. E ainda assim o evangelho foi expandido, o evangelho foi totalmente criado e hoje a gente vive até isso, né? Então, eu trouxe alguma observação aqui também para que você entenda. Então, o que é que a gente precisa entender um pouco mais, né? Então, o propósito de Atos não é tentar ocultar as diferenças que são ditas, evidente nos escritos neotestamentários. A datação desse livro, Atos é datado para o 2º século. Essa datação repousa sobre dados e suposições frágeis, que é melhor ver-se Atos pelo que ele se pretende ser, ou seja, uma narrativa escrita acerca da igreja primitiva por alguém que participou em muito dos eventos. Né? Lucas participou. Não teve caminhando com Jesus, mas participou desses eventos ali. Então a gente precisa entender todas essas coisas para que a gente possa ser um pouco melhor nas nossas explicações, nos nossos sermãos e por aí, e assim por diante. Então vamos no outro slide, ó. Podemos dividir então o conteúdo de Atos assim, ó. Podemos dividir dessa forma, melhor, para que você entenda um pouco melhor. Os eventos pré-pentecostais em Atos 1. Isso foi antes de Pentecostes. O evento pentecostal em Atos 2. A expansão do evangelho em Jerusalém a partir de Atos 3. Então, para que você entenda historicamente, né, tudo, saia um pouco do espiritual na hora em que você estiver estudando, para que você entenda que tem uma história, tem uma geografia, tem uma real situação ali, só para que você entenda como aluno, para que você observe essas coisas como aluno, tá? A expansão do evangelho na Judéia e Samaria, ou Samária, em Atos 8, de 8 a 12. E a expansão do evangelho entre os gentios, de Atos 13 a 28. Então, essa separação, só para que você entenda, né, o conteúdo, já vai te dar uma nova visão, um novo entendimento ao ler. Né? Não só como uma inspiração, Senhor, eu quero uma inspiração, eu quero um momento, uma inspiração para que eu pudesse pregar ou algo. Não, faça isso como um aluno. Estude dessa forma para que você entenda. Pegue esse slide, né, guarda ele aí para que você entenda essa divisão e veja na sua Bíblia realmente se você não encontra isso, para que você entenda geograficamente, historicamente, tudo o que o livro de Atos veio trazendo. E, mais uma vez, só para você lembrar, se puder ler junto com Lucas. Junto, depois, para que você entenda essa que é um volume só. Aí você vai entender, nossa, eu nunca tinha prestado atenção de que seria um volume só. Então, é um volume só, tá? Eu acho que eu coloquei alguma coisa depois. E por que eles separaram? Deixa eu tentar achar aqui. Não sei se eu coloquei, mas era um livro só. Eu acho que eu engoli alguns slides aqui.
Mas eu queria falar só mais um pouquinho sobre isso. Bom, mas eu vou anotar e vou tentar, se eu não achar agora, eu vou trazer para a última aula nossa, só para que você entenda esse pedacinho de que era um livro só, mas como eu vi alguns slides ali em branco, eu acho que na hora de eu passar para cá, comeu alguma coisa. Mas eu vou trazer isso para você, para que você não... Deixa eu ver. Eu acho que eu comi sim. Não. Comi? Não. Não, acho que não. Mas depois eu trago isso, porque era um livro só e eles foram separados por por uma razão realmente de colocar em ordem aquilo tudo. Lógico que Lucas não sabia disso, né? Não estava aí para ver como é que foi colocado isso, como é que foi feito, mas a gente vai prosseguir aqui. Então vamos lá, ó, tem mais um em branco. Eu não sei o que aconteceu com esses em branco que está aqui. Aí aparece slide em branco? Tô falando aqui rápido. Aparece slide em... Isso. Ah, tá. E não aparece em branco aí algum. Não, então deu um probleminha só aqui no meu. Isso. Então vamos lá. Qual é então o propósito de Atos? Qual é então o propósito de Atos? Qual é então o propósito desse livro? Então, ele foi escrito para explicar a emergência de uma comunhão religiosa mundial através da aceitação da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ó, explicar a emergência de uma comunhão religiosa através da aceitação da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nos desenvolvimentos históricos, princípios e ensinos do seu fundador e Senhor, a igreja saiu ao mundo sob o poder e direção do Espírito Santo para quebrar toda a barreira que separa o homem do homem e o homem de Deus. Ou seja, que separa o homem do homem e o homem de Deus. Então, Lucas traça a maneira pela qual Jesus trabalhou em seus seguidores para quebrar toda a barreira que separa as pessoas e especialmente a barreira dos preconceitos racial e religioso, que existia muito. Parece que Lucas está mostrando o surgimento do cristianismo gentio como um movimento que se iniciou na religião ultranacionalista do povo judeu, tornou-se livre dos conceitos estreitos do exclusivismo religioso, à medida que o Espírito Santo era capaz de interpretar para os seguidores do caminho, né, os seguidores do caminho, era assim que eles eram conhecidos, seguidores do caminho, a obra de Deus, de trazer todos os homens a si, através de quem? Jesus Cristo. Então, esse movimento pode ser traçado de Jerusalém a Samaria ou Samária e até o mundo gentio. Do judaísmo escrito ao meio judeu, ao temente a Deus e finalmente aos gentios. Ok? Então, esse é então o grande propósito desse livro. O grande propósito desse livro. Né? Então, a gente entende que só um estudante de teologia, só dessa forma que a gente entende os pormenores e os porquês. Senão a gente pega, logicamente, e pega a Bíblia e traz, né, apenas como uma revelação divina para aquele momento, sem entender historicamente tudo que estava acontecendo e o porquê das coisas. Então, essa é a principal motivo, né, de fazer uma comunhão religiosa mundial através de quê? Dessa aceitação, da proclamação do Evangelho, da proclamação de tudo que Cristo fez, trazendo e religando e quebrando essa barreira, quebrando a barreira histórica, quebrando a barreira racial e religiosa daquela época, quebrando todas essas barreiras, tá? Então, esse é o objetivo do livro. Esse a gente entende. Por quê? Porque à medida que o Espírito Santo era capaz de interpretar
todas essas coisas, né, de trazer, de fazer com que essa obra seja entendida, de trazer todos os homens a si, através de Jesus Cristo, através dessa obra do Espírito Santo, trazer todas as pessoas a isso, a esse entendimento desse evangelho que salva, que liberta, né, que traz a vida eterna. Tinha essa promessa da vida eterna através de tudo aquilo que Jesus fez em pessoa e depois na obra do Espírito Santo, ok? Então vamos lá no outro. Aqui. Então não tem como a gente não falar, né? Então deixa eu só dar uma pinceladinha aqui. Aqui. Ó, só voltando um pouquinho antes de... Em cada etapa... Aqui, opa, aqui. Isso que eu queria falar aqui, que eu achei, que pulei aqui um antes deles botarem lá para mim. Em cada etapa houve uma manifestação do Espírito Santo para confirmar o alcance do Evangelho. Então, em cada etapa que ia acontecendo aquilo, houve a manifestação, o Espírito Santo se manifestava para confirmar o alcance desse evangelho, né? Na Judéia, em Samaria, em toda, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, duas figuras supremas da igreja primitiva, Pedro e Paulo, tiveram que passar por transformações radicais quanto aos preconceitos para serem instrumentos do movimento emergente. Eles precisavam, gente, passar por isso. Eles tiveram que passar por transformações para que eles pudessem viver isso. Então, através do uso dessa expansão geográfica, Lucas mostra a vitória do evangelho universal sobre os preconceitos, né? E sobre todas essas coisas, sobre tudo o que eles precisavam mudar. Lucas veio trazendo isso e mostrando a vitória do evangelho universal sobre todas essas coisas também. Então, o movimento cristão, à medida que se propagava, né, partindo ali da Palestina, regularmente era assaltado por problemas. Lucas escreveu que isso era assim porque a verdade do evangelho ameaçava os interesses de propriedade investida e, portanto, levantou a hostilidade de pessoas como os proprietários da escrava de vinha em Filipos, lembra disso? E o ourives de prata em Éfeso. Mas, mais frequentemente, as desordens eram provocadas pelos líderes das comunidades judaicas, nas quais o evangelho era proclamado, tanto ao judeu como ao gentio. Os líderes judeus não queriam eles lá, mas não queriam eles mesmos aceitá-lo e provocaram revoltas para evitar que outros também o aceitassem. O clímax de Atos 28 conta acerca da convicção aceita e defendida por Paulo da profecia de Isaías 6, 9 e 10. Então anote isso aí, ó. O clímax, né, aquela alvoroço todo de Atos 28, conta acerca da convicção aceita e defendida por Paulo da profecia de Isaías 6, 9 e 10, sobre a aceitação pelos gentios do evangelho que os judeus recusavam. Anota isso aí, para que você confira lá. Aqui, no capítulo final de Lucas Atos, a autoexclusão do judaísmo do movimento cristão pode ser vista. Ele agora é um movimento primariamente gentio. Lucas esforçou-se para estabelecer a continuidade entre a história judaica e o cristianismo. Então, para a gente entender só um pouquinho mais isso, tá? Deixa eu virar aqui. Isso. Agora sim, a gente vai falar das epístolas paulinas. A gente vai tentar fazer uma aula só dessa vez, eu não vou fazer intervalo. Já estou quase, né, já caminhando para o final para que a gente entenda um pouquinho isso, para que não fique pausando. Então, se você quiser, vai beber sua aguinha, dá uma pausinha aí, mas eu vou continuar, tá? Então, as epístolas paulinas. Então, olha só,
Os evangelhos foram escritos alguns anos depois, para que a mais antiga literatura do movimento cristão apareceu. As epístolas. Vou repetir, os evangelhos foram escritos alguns anos depois que a mais antiga literatura do movimento cristão apareceu. As epístolas. Os evangelhos foram escritos depois. Então, a literatura mais antiga do movimento cristão que apareceu, as epístolas, as cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, pode-se observar que 21, talvez 24, e aí você vai entender depois isso por quê, podem ser chamados de epístolas ou cartas. Então, dos 27, pode-se observar que 21 e talvez 24 podem ser chamados de epístolas ou cartas. Isso, aqui. O terceiro evangelho e Atos, ambos têm declarações introdutórias que caracterizam uma carta. Por isso que Atos pode ser também considerado uma carta, mas não o é, tá? Então a gente precisa... Por quê? Porque tem características de uma carta. O terceiro evangelho... Eu botei isso no outro? Só um instantinho. Não. Vou parar aqui mesmo. O terceiro evangelho e Atos, o terceiro evangelho qual é? Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, tá? E Atos, ambos têm declarações introdutórias que caracterizam uma carta. O Apocalipse tem muitos aspectos de uma carta, mas ele provavelmente pertence à classe de literatura denominada apocalíptica. Assim como não teria havido nenhuma carta sem o Jesus histórico, certamente não teria havido necessidade de um evangelho escrito, se o poder e a influência do Cristo ressurreto já não tivessem sido conhecidos e sentidos na vida daqueles que formavam a comunidade cristã antiga. Foi para essas comunidades primitivas que as cartas, os depósitos literários mais antigos da igreja foram escritas e tiveram tamanha influência sobre a igreja emergente. Uma curiosidade também. Jesus, como os outros mestres famosos do mundo antigo, não deixou escritos. A mais antiga literatura que o cristianismo tem é a que foi escrita por homens, que foram seus seguidores. E a literatura mais antiga foi escrita como cartas a congregações específicas com problemas específicos. Essas cartas foram escritas desde cerca de 45 depois de Cristo até o final do primeiro século. Então vamos ver o outro. Aqui, ó. Por que eu falei que 21 ou talvez 24? Os títulos de 21 indicam uma carta de alguém para alguém. Por exemplo, é a epístola de Paulo aos Romanos. Então, é uma carta de alguém para alguém. Outra coisa, de alguém. Uma epístola de Tiago. Quando você abre o livro, a carta lá estava epístola de Tiago. Então, é uma carta de alguém. Ou para alguém. Não é de alguém, mas é para alguém. A epístola aos Hebreus. Então, o terceiro evangelho e Atos, ambos têm declarações introdutórias que caracterizam uma carta. Ou seja, isso caracteriza uma carta, quando ela é de alguém para alguém, quando é de alguém ou para alguém, tá? Como eu disse, o Apocalipse tem muitos aspectos de uma carta, mas ele provavelmente pertence à classe de literatura denominada apocalíptica. Ele tem aspectos de uma carta, mas por ele estar ali pertencendo, denominada, né, tá ali naquela outra classe de literatura
como apocalíptica. Então, ele sai. Então, por isso que eu falei de 21 ou 24. Então, essas, às vezes, as pessoas não, né, os teólogos não incluem como carta. Repetindo, Jesus não deixou escritos. A literatura que há foi escrita por seus seguidores. E a mais antiga foi escrita como carta a congregações específicas, geralmente porque essas congregações tinham problemas específicos. Foram escritas desde cerca de 45 até o final do primeiro século. Então, qual que é a importância de Paulo? Qual que é a importância de Paulo para a gente e qual que foi a importância de Paulo para eles naquela época? Qual que foi essa importância? Paulo é autor de cerca da metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, pelo menos 13 foram escritos por esse único homem. E quanto aos 14 livros restantes, Paulo tem grande influência sobre Lucas e, de algum modo, está por trás da epístola aos Hebreus. Então, mais uma vez aqui, é uma audácia minha mesmo, mais um pensamento meu, e lendo mais uma vez isso aqui, muita gente atribui, muitos teólogos atribuem a carta aos Hebreus, que é um enigma até o dia de hoje, né? Atribui também a Barnabé. Mas eu me atrevo, por toda a literatura, por toda a forma de escrita, pensamentos, e eu atrevo ela a Lucas, né? O meu entendimento pessoal, tá, gente? Isso é pessoal, cada um tem seu entendimento, até porque não há comprovação nenhuma. Nem que é Barnabé, nem que é Paulo, nem que é Lucas, ninguém. É uma incógnita, quem escreveu, né? Mas Paulo teve uma grande influência também sobre essa epístola, né? Em cima dela também. Então, Paulo teve uma grande importância, gente, para nós, para o Novo Testamento. Né? Mas metade do Novo Testamento foi ele que escreveu e ainda teve influência sobre o restante. Então, Paulo teve uma grande influência para nós também, né? Então, é impossível colocar-se demasiada ênfase na vida e obra de Paulo quanto ao seu efeito sobre o cristianismo. Então, ele é autor desses livros todos e ele teve grande influência sobre Lucas, né, que escreveu os 2 volumes, Lucas e Atos. A gente vai ressaltar isso aqui, não sei se você tinha prestado atenção ou se você já sabia disso. Quando se reconhece que a maioria de suas cartas foram escritas antes de qualquer um dos nossos evangelhos canônicos, olha, as suas cartas foram escritas antes dos evangelhos canônicos. Pode-se prontamente ver que Paulo, através de suas cartas, exerceu grande influência sobre o movimento cristão primitivo inteiro. Embora suas cartas tenham sido escritas para localidades e pessoas específicas, os problemas que ele tratou eram universais em caráter e em princípio. E até o dia de hoje, não é, gente? Até o dia de hoje. O conselho que ele dava e suas interpretações teológicas e éticas dos ensinos do Senhor Jesus Cristo tornaram-se doutrinas básicas do cristianismo. Embora tenha havido outros homens de grande influência na formação da direção do cristianismo, nenhum exerceu maior influência do que Paulo de Tarso. Nenhum. Então a gente já nenhum exerceu maior influência do que Paulo de Tarso na vida do cristianismo, na nossa vida, né, na vida, para que a gente pudesse entender. E eu tive a oportunidade de de orientar uma monografia de um aluno da outra turma, e ele falou da vida e obra de Paulo. Não lembro o título direito, mas vida, obra, ministério, alguma coisa assim do apóstolo Paulo.
E foi muito importante, muito boa monografia, um tema maravilhoso de se falar, porque tem muito assunto, muita literatura, muita coisa para se buscar, e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente fica melhor naquilo que fala, nos sermões e tudo mais, né? Então, para a gente encerrar essa aula, falando um pouco disso, né, da vida de Paulo, falando um pouco da vida de Atos, falando todo esse movimento do Espírito Santo através da igreja primitiva, o ID, a expansão, ó. Em Atos, Paulo aparece pela primeira vez na ocasião da morte de Estevão, a gente sabe disso. Foi o zelo pelo farisaico, o zelo farisaico de Paulo pelas tradições dos pais que o levou a um conflito severo com os seguidores de Jesus, né? Ele era um dos líderes e provavelmente o mais ardoroso na perseguição inicial da igreja pelos líderes religiosos judeus. A conversão de Paulo na estrada de Damasco deve ter sido vista por Lucas como um dos mais importantes acontecimentos do cristianismo primitivo. Há 3 narrativas desse evento em Atos, narrada por Lucas, né? Lucas 9 e 2 por Paulo. Embora haja algumas variações em cada uma das narrativas, estas podem ser explicadas. Me perdão, eu dei uma citação aí errada, não é Lucas 9 que está citando isso, é em Atos que Lucas fala, até Lucas fala em Atos, e Atos 9, e 2 por Paulo. Embora haja algumas variações em cada uma dessas narrativas, estas podem ser explicadas pelo propósito de cada narrativa, a audiência para a qual uma foi pretendida. Então, o elemento importante é que a experiência na estrada de Damasco transformou Paulo de um perseguidor fanático da igreja em seu mais ardente e capaz defensor e propagador da igreja, propagador do que Jesus fez, propagador do evangelho, propagador daquilo que ele acreditava e teve aquele encontro, né, que mudou totalmente do homem feroz e carrasco, mas muito correto no que fazia, porque ele só fazia porque era uma tradição dos pais, ele era zeloso ao extremo, e aí depois do encontro, do próprio encontro dele com Jesus, foi que ele fez e teve essa mudança radical e foi uma pessoa, uma figura importantíssima para nós, para o dia de hoje, ok? Onde está esse slide aí que você colocou? Aqui, então, só um minutinho aí, gente, me perdoe, porque houve um problema aqui que nunca houve, na outra aula não houve isso. Não houve mesmo, mas eu tenho muitos slides em brancos aqui que não era para ter, e eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo com a mesa lá. Então, me perdoem. Peraí, deixa eu só... Peraí. Então, aqui... Nossa, gente, o que aconteceu aqui? Nunca aconteceu isso. Olha, aqui tem para mim muito, mas muito em brancos, parece que tem uns mais 50. Não, mas não tem como. Ó, eu vou e eles vão repetindo. Vão repetindo. Eu não sei mais onde está aquela do Apocalipse, porque eu queria. Menina, você não tem noção, já estou em 70. Eu só fiz. Mas eu já desci, não acho essa. Já desci toda, tá em branco até. Não tem mais. Coloca ali, coloca essa. Ó, é. Antes dessa slide era qual? Coloca aí. Isso, então, deixa eu ir aqui para frente para eu ler com você. Isso, para cá. Vamos lá, bota lá.
Essa eu já li, de alguém para alguém, as cartas, bota o outro. Pra gente, isso, acho que esse é o último slide. Penúltimo. Então eu vou ler com você daqui, agora eu vejo meus arrepiadinhos mais perto. Vamos lá. O Apocalipse tem muitos aspectos de uma carta, mas isso eu já li. Vai, passa o outro já. O outro. Então, esse eu já li também. Então, me perdoem, né, esse contratempo aqui, mas eu fechei aí sim, porque é na outra aula que a gente vai falar isso. É na outra aula que a gente vai falar do Apocalipse, é da outra aula que a gente vai fechar, vai falar um pouco das cartas, né, das separações dela, cartas gerais, e vai falar da importância delas e vai falar do Apocalipse, para aí sim dar toda essa fechada, todo esse panorama bíblico do Novo Testamento para que você entenda, tá? Então, eu, como sou bem boazinha, vou repetir mais uma vez o que você precisa fazer para o último exercício. Para o último exercício que você vai me entregar até o dia 1º de maio. 1º de maio. Vou repetir aqui para você. Você vai fazer uma dissertação sobre o Canon, com o título O Canon e o Texto do Novo Testamento. Uma dissertação bonitinha, vai fazer um arquivo bonitinho, vai botar uma capa, o seu nome, tá? Para que você entenda, para que você faça e já esteja aí se inteirando e aprendendo, para que você faça um trabalho monográfico maravilhoso também. Você já vai treinando para isso, para que você aprenda a fazer um trabalho com conteúdo, tá? Não só aquele copia e cola, não. Estude, olhe, veja, muda alguma coisa, entenda, busque aqui, pesquise ali, faça uma dissertação com esse título, tá, gente? O título é esse, o Canon e o texto do Novo Testamento, para você me entregar até o dia 1º de maio. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui, alguma coisa. Não. Não, eu queria ressaltar realmente isso. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam apenas 2 volumes de uma mesma obra, ou seja, a obra é a mesma. Né? O que daria hoje o nome da história das origens cristãs, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que você aprenda um pouquinho mais, pedindo perdão mais uma vez de todas as falhas, de todos os nervosismos, de tudo aquilo que não foi suficiente para você. Nos perdoe, mas é na intenção de que você não tenha prejuízo algum, que você não seja prejudicado com tudo isso que está acontecendo. Eu quero aqui deixar a minha solidariedade a você. Se por algum motivo, né, estou sendo realmente tocada agora pelo Espírito Santo para encerrar essa aula falando isso com você, se você de algum motivo está sofrendo danos com essa crise, eu quero que no nome de Jesus, o Espírito Santo, aquele que atuou na igreja primitiva, aquele que tem todo o poder para fazer, para ter feito aquilo, e tem hoje o mesmo poder para fazer infinitamente mais na sua vida, através do poder que opera em você e através do poder que opera na igreja, faça isso na sua vida. Então, se você de alguma forma foi atingido por isso, quer na perda de um ente querido, quer na luta pela sobrevivência, quer na perda de um emprego, quer na mudança dentro da sua casa, do seu lar, eu quero que no nome de Jesus Cristo e pelo poder que há no Espírito Santo, essa mudança não traga danos na sua vida, mas que você possa sair disso fortalecido e fortalecida no nome de Jesus. Creia, isso tudo vai passar. Isso está passando e você vai sair muito melhor disso, tá bom? Até na próxima semana, na última aula, onde nós vamos estar juntos, e eu espero em Deus que isso tudo seja abreviado. Eu quero abençoar a sua vida e abençoar a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, até lá.